Calorosas saudações e os ataques que estão a ver no título estão a gerar uma polémica enorme em Portugal e nós, como neste canal, somos muito pacifistas, muito tranquilos. A única coisa que atacamos é mesmo o botão do like. Portanto, meus amigos, metam gosto no vídeo e subscrevam o canal, que ajuda imenso, e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, essas coisas todas, já sabem. E têm também o código SOUSA10 para usar na Prozis para terem 10% de desconto no segundo link da descrição e algumas ofertas no checkout. Ora, uma quantidade de ataques racistas foram praticados nos últimos dias, mais concretamente no Porto, caso que está a gerar uma grande polémica, aproveitamento político de parte a parte, não é? E portanto vamos analisar e visualizar. Alam Shakazol é originário do Bangladesh, vive em Portugal há 32 anos, admite que nunca viu um episódio de violência como o do passado sábado. Normalmente são trabalhadores normais, não são criminosos, porque um imigrante que chega aqui em Portugal é para contribuir e para trabalhar, para construir ao lado com os portugueses. A gravação de telemóvel a que o Jornal de Notícias teve acesso mostra o nível de destruição de um andar na Rua do Bonfim, no campo 24 de Agosto, no Porto. 10 imigrantes argelinos e um venezuelano foram atacados por um grupo armado que invadiu a habitação com o intuito de espancar, destruir e proferir insultos racistas. Primeiro ponto assente. Eu depois devo censurar aqui algumas imagens, mas enfim. Primeiro ponto assente. O que aconteceu tem que ser condenado, indubitavelmente. Aqui a grande questão, e pelo que eu percebi, porque as fontes noticiosas noticiaram de formas diferentes e, portanto, a veracidade disto não está clara, tanto que eu até acho que a Ministra da Administração Interna já foi chamada ao Parlamento, ou pelo menos será chamada, ou pelo menos essa tentativa irá existir, mas há aqui uma coisa que é, nós se queremos efetivamente viver num país seguro, há que condenar os ataques das duas partes, não é? Quando são imigrantes a praticá-los ou quando são cidadãos nacionais. Seria hipócrita da minha parte não condenar isto quando, por exemplo, vou dar um exemplo disto, poderia ser outro, um dos direitos fundamentais que eu mais prezo e mais valorizo é o direito à propriedade privada. Não é? A partir do momento em que a propriedade privada de alguém é assaltada, ou neste caso é destruída do ponto de vista físico, eu terei que condenar isso. Pelo que eu percebi, este ataque foi uma resposta ao facto de existirem neste momento vários assaltos a acontecerem naquela mesma região. Eu não faço ideia se estas pessoas em questão, porque esta também é outra questão, foram as pessoas que praticaram este tipo de ações criminosas, de assaltos e etc., que levaram agora a esta resposta. Não sei, portanto não posso tecer esse comentário. Mas uma coisa é verdade. A polícia neste momento em Portugal e as forças de segurança não têm capacidade de agir. Ou melhor, têm capacidade, mas muitas das vezes não o fazem. Eu, muitas das vezes, a nível pessoal, e isto acontece várias vezes, a polícia intervém, mas muitas das vezes as pessoas não são detidas por falta, enfim, ou por inação das próprias forças de segurança. E isso é um problema, porque as forças de segurança não têm o poder que em determinado aspecto deveriam ter em determinada circunstância. Com isto eu não estou a dizer que a violência deveria ter acontecido nestes casos. O que eu estou a dizer é que se as forças de segurança não intervêm quando têm que intervir no contexto formal da civilização portuguesa, então o contexto informal do caos da civilização portuguesa vai acontecer cada vez mais vezes em determinado tipo de situações como estas, que eu condeno, obviamente, mas enquanto não houver ordem para combater o caos, não me parece que as coisas vão melhorar. Não há explicação. Para este tipo de reações não há explicação. Não há nada que motive a justiça popular, que é isto que parece, ou que tem esta conotação. Não há justificação para este tipo de comportamento. Mesmo que exista aquilo que tanto se ouve da insegurança, deste clima de terror, que eu continuo a dizer que não existe clima de terror. Eu lamento aqui discordar, eu não sei quem é a pessoa em questão, mas pronto, clima de terror, se compararmos com Bagdá, efetivamente o Porto e Lisboa são melhores do que Bagdá, não é? Mas nós não queremos nivelar por baixo, nós queremos nivelar por cima. E a verdade é que o Porto e Lisboa já tiveram momentos da sua história em que estiveram particularmente bem mais seguros do que estão nos dias de hoje. Negar isto é não querer ver a realidade, ou porque não se anda no transporte público, ou porque não passeia pelas respectivas zonas e não entende a vida normal de uma pessoa que à noite, ou até em outras alturas do dia, tem que circular nessas mesmas regiões. Portanto, isto é viver numa bolha fechada. Porque Lisboa, particularmente Lisboa, eu sou de Lisboa e portanto conheço melhor o caso do que no Porto, mas sei que no Porto também, a situação já esteve muito, mas muito melhor. É uma degradação constante
e quem vive nestas zonas acaba por compreender isso. Nas últimas noites foram agredidos e espancados pelo menos 15 trabalhadores imigrantes de várias origens, Bangladesh, Argélia, Venezuela, tanto na rua como dentro de casas, nas zonas da Batalha e do Campo 24 de Agosto. Estes grupos, organizados, atuam sempre da mesma forma, encapuzados, armados com bastões, tacos de beisebol e armas de fogo. A motivação têm sido registados episódios de distúrbios e assaltos nestas zonas, e há quem acuse cidadãos estrangeiros de serem os autores. Pois, depois isto aqui é outra questão, que os autores também podem ser estrangeiros. Também já ouvi essa versão. Não sei se é verdade, não vou dizer essas considerações. Mas isto é gravíssimo. E volta à questão, que é, a partir do momento em que o funcionamento da ordem formal, das forças de segurança, do Estado português, não funcionam e parecem inaptos, lamento dizê-lo, mas parece que não têm permissão para fazer o seu trabalho, que é o que mais parece, então a revolta popular, ou a justiça popular, que foi o termo utilizado anteriormente, vai começar a ser utilizado. E isto não é bom. Isto não é bom. Porque, e até vos digo mais, em determinado âmbito, eu não sei até que ponto é que é mais grave os ataques serem feitos por outros imigrantes. E eu passo-vos a explicar porquê. Porque significa que, além do problema do conflito social entre imigrantes e nacionais, que já existe neste hipotético caso em concreto, teríamos importado também conflitos entre diferentes tipos de imigrantes. Até porque nós, ao importarmos diferentes pessoas, importarmos como quem diz, não é importar, mas ao integrarmos em Portugal diferentes pessoas com diferentes nacionalidades, diferentes backgrounds religiosos, nós não nos podemos esquecer que, ao trazermos para cá determinadas pessoas com vertentes tão diferentes, não nos podemos de todo esquecer que há conflitos religiosos em diferentes partes do mundo e entre diferentes tipos de pessoas. Portanto, estamos também, entre aspas, a importar esse tipo de problemas. E há que perceber isso a nível da regulação da imigração. E se isso não acontecer, meus amigos, temos aqui um 31 muito complicado. Não aceitamos que se instrumentalize uma ideia de associação entre a criminalidade e a migração. Não aceitamos que se use esse pretexto e até o pretexto de eventuais assaltos nesta zona para legitimar milícias populares que agridem indiscriminadamente pessoas cuja relação nem sequer existe com os assaltos de que se está a falar. Esta senhora que apareceu aqui é uma diretora do SOS Racismo, se não estou em erro, e ela diz que não se pode fazer uma ligação entre a imigração e a criminalidade. Vamos por partes. Um imigrante, por ser imigrante, não é um criminoso. A maior parte dos imigrantes em Portugal vêm por bem. A realidade é essa, senão o país não vivia minimamente, apesar destes recentes problemas, não vivia minimamente em paz, não é? Agora, a partir do momento em que o processo de imigração, volto a frisar, o processo de imigração, que é uma coisa diferente do imigrante individualmente enquanto ser humano que merece respeito e dignidade, é uma coisa completamente diferente. Porque a partir do momento em que o processo de imigração não é regulado, não é controlado, nós temos milhares ou centenas de milhares de pessoas a entrar em Portugal, mesmo que só 10% venham por mal, 10% é muita gente. Portugal tem 1 milhão de imigrantes. 10% de 1 milhão são 100 mil. Portanto, se não há controlo no processo de imigração, obviamente que se não há controle, não há verificação, não há background check, o que acontece é que vamos ter problemas a vários níveis. Económicos, sociais, políticos, criminalidade também. Portanto, é lógico. Isto não é dizer que todos os imigrantes são criminosos, porque não, merecem respeito enquanto pessoas. Se vierem por bem, obviamente. Mas não havendo controle num processo de imigração, isso pode corresponder a um risco gravíssimo em termos de criminalidade. Seja de que país for, para que país for. Vindo para Portugal ou portugueses indo para fora. Porque as pessoas têm que saber, e os Estados têm que saber quem é que são essas pessoas. Entrando por aqui tudo à balda, como é que nós sabemos isso? E Portugal recebe pessoas de países que têm criminalidade elevada. O Brasil é um exemplo disso. Até já tinham sido noticiadas notícias, passa a redundância, de que os principais grupos de organizações criminosas do Brasil já operavam em Portugal. O grupo do Comando Vermelho, se não estou em erro. Portanto, é grave. É grave. E espero que a minha explicação tenha delineado a diferença entre as duas coisas. E foi por não aceitar esta ideia que o SOS Racismo marcou para este sábado à noite, em frente à Junta de Freguesia do Bonfim, uma vigília em solidariedade com a comunidade imigrante, que juntou cerca de 200 pessoas. Com muita frequência, quase sempre, a associação entre criminalidade e imigração é quando os imigrantes são vítimas da violência, como aqui se vê.
O Presidente da República já condenou este ataque, diz que as práticas de violência racial e xenófoba não têm lugar na sociedade portuguesa. Esta foi a primeira coisa de jeito que o Marcelo disse nas últimas 2 semanas. Foi a primeira. O mesmo fez Luís Montenegro e a Ministra da Administração Interna, que reafirmam tolerância zero ao ódio. Eu fiquei muito incomodada quando soube o que se passou e penso que em nome do Governo posso dizer que tolerância é zero. É um ambiente. Só antes de ouvirmos aqui o ex-ministro da Playmobil, a Ministra da Administração Interna tem um historial na carreira dela de críticas bastante, enfim, veementemente danosas às forças de segurança. Podem pesquisar. Margarida Blasco. Mas ela até foi contida nas palavras que teve aqui. Eu até esperava que ela fosse mais... Porque as críticas que ela fez ao longo dos anos foram danosas. Pesquisem e vão encontrar alguns statements. Que tem sido fomentado pela extrema-direita, que promove, facilita, que promove, estimula, incentiva o ódio. E o ódio vem muitas vezes, normalmente acoplado à violência. A legitimação que tem o discurso racista com a eleição de 50 deputados da extrema-direita cria uma onda que é favorável a este tipo de atos violentos. Os imigrantes ficam e vocês vão embora! Ao que o Diário de Notícias apurou, a PSP já identificou 6 suspeitos deste ataque e deteve um outro por posse ilegal de arma. São todos de nacionalidade portuguesa e há suspeitas de estarem ligados a movimentos de extrema-direita. Quando a Mariana Mortágua aqui atrás, só para meter a imagem dela, a Mariana Mortágua e o Pedro Nuno Santos fazem aproveitamento político, e atenção, eu não os vou criticar por fazer aproveitamento político porque toda a gente o faz e faz parte da prática política deles. Não os vou condenar por isso, mas não deixa de ser perigoso em determinado âmbito, no sentido em que eles próprios aqui fazem uma correlação direta entre o que se passou e o Chega. E isso é perigoso. Primeiro, porque o André Ventura não só condenou os ataques, esta peça de reportagem não passa isto, eu vou já passar, que é para... Enfim, nós temos que ser justos na análise e a faca tem que cortar a direito. Não só o André Ventura condenou os ataques e disse que o ódio e a violência não tinha espaço nem lugar na sociedade portuguesa, mas como, e aqui é que entra a parte mais perigosa, nomenclar e direcionar este tipo de ataques que hipoteticamente poderão estar ligados ou não à extrema-direita, enfim, falta a investigação, como eu disse, não vou tecer a consideração relativamente a várias coisas porque isto ainda não se sabe, mas o mais perigoso é conotar o Chega com aquilo que seria a verdadeira extrema-direita, porque no dia em que a verdadeira extrema-direita propriamente dita começar a aparecer e as pessoas começarem aí a compreender que efetivamente aquilo sim é extrema-direita e não o Chega, que é um partido de direita, é demo-radical, se como quiserem nomenclar, mas é um partido de direita que assume o princípio democrático, aí as pessoas se calhar vão olhar para o panorama e perceber, espera lá que se calhar isto é diferente. Se calhar o funcionamento é diferente. E aí as coisas podem complicar-se, no sentido em que, no caso em específico, confundiu-se muito facilmente um partido como o Chega, de índole democrática radical, com aquilo que é efetivamente a extrema-direita. Ou seja, andaram camuflados não sei quantos anos à pala da narrativa da comunicação social e de muitos partidos de esquerda. E isso sim é um perigo para a segurança portuguesa e da sociedade portuguesa. E enquanto isso não se perceber, Boa noite, caminhamos para o abismo. A realidade é essa. Vou só pôr aqui a parte final, exatamente, porque isto depois saiu, não está na peça, mas verdade seja dita, também tem que ser justa a peça. Se eu não estou em erro, não, perdoem-me se estiver equivocado, mas eu acho que a peça de reportagem saiu antes da declaração do André Ventura, portanto é justificável que não esteja. Mas ele diz basicamente isto. Quero começar por deixar claro o óbvio. O Chega condena sem reservas toda a violência, todos os crimes de ódio ou motivados por qualquer outro fator, seja minorias ou maiorias. Para nós, de forma clara, explícita, a violência e o ódio não têm, nem podem ter lugar na sociedade portuguesa. Eu acho que ele fez bem. Primeiro, de um ponto de vista ético e moral, tendo em conta o mediatismo de tudo o que se passou, fez bem de marcar-se daquilo que eram acusações que, eventualmente, ele próprio deve ter percebido isso, que lhe iriam fazer, e nesse ponto de vista acho que esteve bem, do ponto de vista ético e moral.
E também do ponto de vista de estratégia política, obviamente, não é? Ele também deve ter pensado nisso e fez bem em ambos os casos. Porque, no caso, a verdadeira extrema-direita não marcava uma conferência de imprensa, não sei se isto é só um comunicado ou conferência de imprensa, enfim, seja o que for, para condenar os atos. A verdade é essa, não o fariam. Não é? Portanto, pela segurança do país, literalmente, esqueçam os ganhos políticos da esquerda e da direita. Literalmente, pela segurança do país e pela percepção de que, efetivamente, esta narrativa de que tudo é extrema-direita pode ser perigoso, compreendam que as coisas são diferentes. Bom, meus amigos, este foi o vídeo. Digam-me o que acham, a vossa opinião relativamente a esta polémica. Metam like no vídeo, que ajuda imenso. Subscrevam também o canal, que agradeço a vossa contribuição. Podem partilhar também nas vossas redes sociais. Sigam-me a mim nas redes sociais também, tem aqui em cima. Já sabem, código na Prozis Sousa 10 para 10% de desconto e ofertas no checkout. Segundo link da descrição. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.